Senhor nessa tarde. Faça isso com alegria. Amém. Tome seu assento. Obrigado por esse louvor tão especial. Coisa boa. Obrigado, queridos, por esse louvor tão ungido, tão especial. Coisa boa. Coisa boa aos irmãos que estão conosco nessa tarde, não é? Voltou o frio, veio a chuva, voltou o frio. Mas que bom que você está aqui hoje para receber a palavra do Senhor, e bons irmãos que estão acompanhando esse culto agora, muitos irmãos ao vivo acompanhando o nosso culto. Meus irmãos, eu quero convidá-los para o livro de Romanos, capítulo 4, verso 17. Nosso tema está aqui, não é? Linguagem da fé, linguagem de fé. Quero falar com você hoje sobre a importância da linguagem da fé. Romanos capítulo 4, verso 17. Vamos ler esta palavra que diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos ler essa versão que aqui está. Como está escrito, eu constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não são, que não existem, como se existissem. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Coisa boa. Queridos, esse texto, obviamente, ele está falando do nosso pai na fé, Abraão, não é? Está falando de Abraão, aquele que creu na promessa de Deus, na promessa de que Deus iria lhe constituir pai de muitas nações, ou pai de multidões, não é? Então, nessa tarde, gostaria que você guardasse essa verdade da palavra do Senhor no seu ser. Para isso é importante que você diferencie duas coisas que são desse tema, que é a linguagem e que é a fé. Durante esse mês todo, não é? De agosto, nós encerramos agora essa série de mês e ministração nesse mês sobre a fé, sobre atos de fé, sobre a fé. E você aprendeu de que o justo, ele viverá pela fé. Inclusive anote esse texto porque é importante para você. Romanos capítulo 1, verso 17. Escreva, anote aí na sua agenda, na sua Bíblia, se estiver aqui como colocar, para que os irmãos possam visualizar o texto, está aqui, não é? Romanos 1, 17, não é? Romanos 1, 17. O justo viverá pela fé. Então, durante esses dias, você tem aprendido isso, de que o servo de Deus, para viver ainda mais nesses dias maus, não é? Nesse tempo do fim que se aproxima, nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Nós precisamos ter fé em Deus. Nós precisamos ter fé na promessa de Deus, queridos, que vai nos sustentar nesse tempo do fim. Enquanto Jesus vier para buscar o seu povo, não tenha dúvida disso, será a fé que vai nos sustentar. E a Bíblia diz que no final, quando se aproximasse a sua vinda, haveria tanta iniquidade na terra, que a fé de muitos iria se esfriar. E nós temos visto isso constantemente, não é? A fé de muitas pessoas se esfriando. Então nós não podemos deixar nossa fé se esfriar. E precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé. Você aprendeu que você não deve orar pedindo fé. Você já tem fé. Você já tem fé no momento em que você foi constituído como indivíduo, como ser humano. Você aprendeu o que você deve fazer durante esse mês de agosto, é orar para que Deus renove a sua fé.
para que Deus reacenda a sua fé, para que Deus fortaleça a sua fé. Você aprendeu que ao longo da palavra de Jesus nos evangelhos, o ensinamento de Jesus era sempre para muitas pessoas que Ele curou, era: a tua fé te curou. Pessoas que Ele salvou, a tua fé te salvou. Então a fé cura, a fé salva, a fé liberta. Então é através da sua fé. É enganoso o pensamento desses supostos pregadores que dizem: se você não tem fé, pela minha fé você será curado. Isso é o engodo, isso é o engano. Alguém que faz isso, ele se acha muito bom, na verdade se acha muito poderoso. Jesus, que andou nesta terra, nunca disse isso: então venha cá, cego de Jericó, já que você não tem fé, então eu que sou o Messias e tenho fé, eu vou curar você. Não, Jesus nunca quis ser na terra chamar atenção para si. Jesus dizia que sempre que Ele fazia era dizer e fazer aquilo que o Pai mandava Ele fazer, mandava Ele dizer. Jesus nunca queria a glória para si, sempre transmitia a glória para o seu Pai. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Então escute uma coisa: alguém que diz, então vem até mim, já que você não tem fé, seu miserável, seu pecador, seu inútil. Eu tenho fé porque eu sou muito santo, muito bom. Então isso é um perigo, isso é um engodo. Na verdade você tem fé, e a sua fé não precisa ser grande. Jesus diz: se a sua fé for pequena, como um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte: sai daqui e lança-te no mar, e se você crer e não duvidar, isso vai acontecer. Não quer dizer que você agora vai lá pegue aí um monte que tenha na cidade e chegue diante do monte e diga: então tá, monte, a Bíblia disse isso. Não, a Bíblia está dizendo de situações, Jesus está dizendo de situações acerca da sua vida. Montes que se colocam diante de você para lhe impedir de ver o que está para além do monte. É uma crise, é uma doença, é uma dificuldade. São um monte de situações que aparecem na sua vida que estão lhe impedindo de ver o que está por trás do monte. Porque o mal se apresenta mais, os dilemas se apresentam e se agigantam diante de nós. Então Deus diz: tenha fé para dizer para essas coisas que elas não vão vencer você, que elas devem se retirar da sua frente, e você conseguirá ver o que está para além desse monte. Isso é o aspecto de usar da fé. Digam amém. Você aprendeu durante esse mês de agosto de que a fé, ela nos aproxima de Deus. É através da fé que nós nos comunicamos com Deus, porque a fé, ela tem uma linguagem, e falarei daqui a pouquinho do aspecto da linguagem. É com a fé que você se aproxima de Deus, porque a Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus, é preciso que ele tenha fé para se aproximar de Deus. Meus irmãos, quando eu saio da minha casa para vir a esta igreja, eu tenho fé de que Deus está aqui para me receber. E aí é engraçado que quem me recebe são os assistentes pastorais, quem me recebe é o povo da recepção, quem lhe recebe é a equipe da recepção, quem lhe recebe são os assistentes pastorais, quem lhe recebe é um irmão da igreja. Mas é engraçado, Jesus diz: quem recebe um desses pequeninos, recebe a mim. Quem faz um bem a esses pequeninos, faz a mim. Então escute, quando o irmão lhe recebe e diz: seja bem-vindo, ou sorri para você, você pode ter certeza, de alguma forma, é Deus usando ele, ou ele sendo uma demonstração de Deus para você. Deus não vem literalmente figurado e diz: entra meu servo na igreja. Mas as irmãs da recepção, os irmãos e assistência pastoral, quando lhe recebe, isso é uma linguagem. É Deus
lhe recebendo nesse lugar. É Deus lhe abraçando nesse lugar. É Deus cuidando de você nesse lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Escute uma coisa. A vida cristã precisa ser vivida com a fé. Se a vida cristã for vivida sem fé, nós não vivemos a vida cristã. E é por isso que Paulo diz em Coríntios: há no meio de vós, muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem, porque essas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não estão vivendo a vida da fé. Elas não estão vivendo em novidade de vida. A vida cristã, meus irmãos, para ser vivida genuinamente como uma vida cristã, essa vida precisa ser vivida com a expressão de fé. Isso é muito importante. Senão, se nós vivermos a vida cristã de uma outra maneira, sem crer no agir de Deus, no mover de Deus, além de crer, não experimentar, não vivenciar a ação de Deus em nós, nós vivemos como seres humanos naturais. E através da fé, nós não vivemos uma vida natural. Olhem para mim vocês, quando nós vivemos pela fé, nós não vivemos uma vida natural. Quando vivemos pela fé, nós vivemos uma vida sobrenatural. Porque agora nós vivemos na dimensão do Espírito. Então escute uma coisa: nós não vivemos de acordo com os padrões desse mundo, uma vida natural, uma vida carnal, desconhecendo o sobrenatural de Deus. Não. Alguém que vive assim não entendeu a dimensão da vida com Deus. A vida pela fé, servindo a Deus, é uma vida de dependência a Deus. Você não vive dependendo de você mesmo, do seu marido, do salário dos outros, do seu salário. Você vive uma vida sempre dependendo do Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Vamos lá, faça isso com alegria. Oh, que coisa boa! Digam amém. Vamos lá. Para nós entendermos essa pregação, eu quero que você faça as perguntas comigo, faça as perguntas mentalmente. Primeiro, o que é linguagem? O que é linguagem? Segundo, qual a importância da linguagem? Terceiro, o que é fé? E quarto, que diferença faz viver a linguagem de fé? Que diferença faz viver a linguagem da fé? Sobre fé, eu já disse para você o que é fé. Fé, eu já disse para você o que é fé. É você relembrar o texto. Fé é essa convicção de que Deus chama as coisas que não existem como que se já existissem. Fé é essa certeza de que nós chamamos as coisas como Deus chama, as coisas que não existem como já existindo. Fé é o firme fundamento, diz Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e a prova, a certeza, a convicção das coisas que se esperam. Isso é fé. Você tem convicção, você vive de acordo com essa certeza. Você não ora para que venha, você já ora como se já estivesse diante de você. Eu disse para vocês domingo passado de que fé é diferente de esperança. Esperança diz o respeito ao futuro. Eu tenho esperança que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. Isso não é para o agora, para já. Isso é para o futuro. Então isso é esperança. Eu tenho esperança de que Jesus vai vir buscar a sua igreja para estar junto de si. Isso é esperança. Mas eu tenho fé de que eu já estou sendo igreja. E quando Ele vier,
você estará junto e eu estarei junto, porque nós somos igreja. A fé não opera para o futuro, a fé opera para o aqui e para o agora. Você pode aplaudir a Ele. Vamos lá, faça isso com alegria. Vamos lá, mais forte. Aleluia. Bem, o que é linguagem? Já respondi para você a terceira pergunta do que é fé, não é? Terceira pergunta, o que é fé? Agora eu vou responder para você a primeira pergunta. O que é linguagem? Os filósofos, teólogos entre nós sabem o que é linguagem. Linguagem é aquilo que nos constitui como seres humanos. A linguagem é aquilo que faz de nós seres humanos, diferente dos animais. Linguagem é a capacidade de interação que nós temos de uns para com os outros. Linguagem sendo mais restrito no aspecto da fala. A linguagem como um som, a linguagem como uma fala, como eu estou fazendo para vocês aqui. A fala, estou utilizando a linguagem como a fala. Então escute, a fé, ela fala. É o tema desse mês, atos de fé. Isso é uma ação, isso é uma expressão, isso é uma atitude, isso é uma comunicação, isso é uma linguagem, isso é fala, isso não é apenas uma teoria. É por isso que eu disse para vocês que estavam aqui, os novos convertidos precisam a começar de ler a Bíblia. Não comece por Gênesis, comece por Atos. Além dos evangelhos, comece por Atos. Quem tem o sonho de ganhar almas, quem tem o sonho de fazer a diferença no reino, comece por Atos, porque Atos dos Apóstolos, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos Atos, porque Atos é a linguagem de Deus sobre a sua igreja. É Deus falando com a igreja, e a igreja fazendo, obedecendo, cumprindo, operando maravilhas, milagres, a igreja crescendo, se batizando, o povo se convertendo, a comunhão. Atos é a linguagem da fé sobre a igreja primeira. Por isso é importante começar lendo a Bíblia a partir de Atos. Digam amém. Escute uma coisa. A fé, através da linguagem, nos traz esse sentido de que a linguagem, no aspecto da fala, essa expressão de comunicação e interação entre os seres humanos, entre os pares, entre os iguais, no que diz respeito à humanidade. Agora veja, dentro da fala há algo importante. Dentro da linguagem, reduzindo para a fala, algo importante que a filosofia chama isso de signo. Não são os signos do horóscopo, não é? Como é que chama lá? O Capricórnio, o signo do Sagitário. Tem muitos irmãos que, sempre tem aquelas revistinhas dos signos. O que meu signo quer dizer? Tem ascendência na lua, não sei na onde. Olha, Sagitário não combina com peixes. Aí chega a pessoa para namorar. Primeira coisa, qual é o teu signo? Eu sou leão. Jesus tem poder, não quero leão não. Né? Engraçado, muitos cristãos têm essa coisa ainda, né? Qual é o teu signo? Que mês que você é? Capricórnio, mês de Sagitário, Peixe, sei lá, Libra. Não é esse signo do horóscopo, não é isso. É o signo como símbolo. Dentro do aspecto da linguagem, na filosofia tem o signo, que traz significância ao significado. Isso é uma expressão muito interessante.
o signo que traz, que dá significância ao significado. Um exemplo de signo, de símbolo. Quando você olha aqui, quando você consegue enxergar aqui abaixo da minha foto, de linguagem da fé, do meu Instagram ali, aproveite que não me segue no Instagram, me siga. Eu fiz um propósito de hoje chegar a 1020, estou com 1019. Alguém se inscreva, pelo amor de Deus, para mim não perder essa meta de hoje, tá bom? Me ajude aí, PRP do Araújo. Está feita a propaganda. Ali atrás tem uma cruz. A cruz para nós é um signo. Consegue enxergar? Conseguem ver? A cruz é um signo, é um símbolo. A cruz dá significância ao significado. A cruz para nós representa o sacrifício de Jesus. A cruz representa para nós a nossa libertação. Para os romanos, a cruz era símbolo, era signo, era uma linguagem de condenação. Eu ia dizer que eu adoro, né? Eu não adoro. Eu gosto de filmes épicos. E entre eles está o clássico Spartacus, de 1960 e pouco lá, com o Kirk Douglas. Alguém sabe desse filme? Com o Kirk Douglas, o pai do Michael Douglas. É o primeiro Spartacus. E esse filme, a própria história conta de que os romanos, eles fizeram cruzes, assim ó, mais de 6.000 cruzes com os escravos de Roma. Aquilo era um signo para dizer para os escravos romanos de que eles não poderiam se rebelar contra o império. Quando eles viram a cruz e os crucificados, mais de 6.000 cruzes, eles iam se lembrar de que eu posso ficar nessa condição. Então, aquele símbolo, aquele signo, ele trazia uma significância ao significado. A pessoa olhava e dizia: não posso me rebelar contra o Império Romano, porque se me rebelar, o que me espera é isso. Então, a cruz para o romano era símbolo de opressão, condenação, escravidão, morte. Mas veja como o signo ele traz uma significância ao significado. Para nós a cruz não simboliza essa condenação, porque nela um condenado que não merecia ser condenado foi. Então hoje a cruz para nós é o símbolo da nossa libertação. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, faça isso com alegria. A cruz simboliza a nossa redenção. Então veja a importância dos signos, dos símbolos, como a linguagem. Porque a linguagem não pode estar restrita à fala, porque senão os mudos não seriam humanos, seres humanos. Não saindo o som da sua voz, isso não os desqualifica para serem seres humanos. Por quê? Porque eles se comunicam através dos signos, dos símbolos, da linguagem dos sinais. Porque a linguagem, para além do som, elas existem através dos símbolos, dos signos, as libras. Então, um surdo mudo não precisa sair o som da sua voz para se comunicar. Ele faz um sinal, ele faz um símbolo, e isso diz alguma coisa. Eu aprendi que Jesus Cristo é isso, né? Jesus Cristo é isso e o ser isso, não é? Pessoal, é mais ou menos isso, né? Aqui, não é?
Lisélia, é isso mesmo? Né? Os cravos, a coroa, Deus, e aqui o C, não é? Olha que interessante. Isso não sai o som, mas o símbolo que é feito, isso é uma linguagem, e isso comunica alguma coisa. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Que a nossa vida de fé, ela precisa comunicar para o mundo. A nossa vida, o nosso estilo de vida, ela precisa dizer para o mundo como vivemos. A linguagem da fé nós precisamos comunicar para quem está à nossa volta como é que nós vivemos. Como é que você vive? Isso é uma linguagem. Por exemplo, as pinturas rupestres, não é? As pinturas das cavernas feitas há milhares de anos atrás. As pinturas rupestres que eu gosto muito, admiro, gosto de pesquisar, gosto de ler sobre elas. Aquelas, não é? Desenhos, gravuras, desenhadas nas cavernas. Ali não tem som, não tem a fala como som, mas tem a linguagem, a fala como símbolo. Você vê as pinturas, e a leitura que você faz aqui viveu uma comunidade que caçava, que tinha o fogo, que eles compartilhavam. Aqui tem um desenho como se um chefe tem isso, e quando você vê as pinturas rupestres, você se depara com uma demonstração de um estilo de vida. Então a linguagem de fé as pessoas ao ver você, a me ver, a nos verem, a ver o nosso proceder, nós não precisaremos emitir sons para essas pessoas e dizer: eu vivo dessa maneira com Deus, é assim que Deus trata comigo. Não, elas vão olhar para nós, e o nosso estilo de vida já vai ser uma linguagem para elas. Você está me entendendo? Algumas pessoas, elas dizem assim: bom, venha para Jesus. Jesus vai mudar a sua vida, vai transformar e vai fazer de você uma nova pessoa. Esse é o discurso de alguém. Mas aí o outro olha para ele e diz assim, ou para ela: mas tem uma coisa errada. A pessoa está dizendo que Deus vai mudar a vida dela, mas a vida dessa pessoa que está me dizendo isso é toda errada, toda atribulada. Essa pessoa não sai das dívidas, essa pessoa não tem paz no casamento, não tem paz na família, não se dá com um vizinho, briga com todo mundo, é uma função. Essa pessoa não perdoa ninguém. Isso está incongruente, isso é incoerente. Então veja, de fato o nosso testemunho é uma linguagem. O nosso testemunho fala muito mais do que os sons que são emitidos. O nosso testemunho comunica. Então a linguagem da fé é a nossa comunicação para o mundo. O cristão que vive uma linguagem de fé, ele comunica para os outros como é genuinamente o seu estilo de vida. Olhe os heróis da Bíblia, olhem Daniel, olhem Moisés, olhem Abraão. Vocês sabem disso. Quando você olha a história deles, você se apaixona. Quando você começa a ler a história dos missionários entre os índios, os aborígenes, os índios, os missionários que foram para a Índia, para a África, os avivalistas. Quando você olha as histórias dos grandes avivalistas, os reformadores, isso fala conosco, isso comunica conosco, de homens e mulheres que viveram nesse mundo e fizeram diferença. Isso para nós é uma linguagem, é uma demonstração de fé. Nós não estamos ouvindo Lutero falar, nós não estamos ouvindo John Wesley falar,
Nós não estamos ouvindo Jesus falar, mas o testemunho deles clamam para nós até hoje. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, faça isso com alegria. Glória a Deus. Digam amém. Isso é linguagem. Linguagem não se limita apenas ao som, mas a sua expressão, a sua comunicação, como você interage, como você fala, é o que nos constitui como seres humanos. Então a linguagem da fé não nos constitui como seres humanos, mas como seres espirituais. A linguagem da fé nos constitui como seres espirituais, e a linguagem do pecado nos constitui como seres carnais. Então veja como a linguagem nos constitui, demonstra quem nós somos, nos mostra quem realmente somos. Então, nessa tarde eu quero incentivar esta igreja a se revestir e a viver a linguagem da fé. Que a minha vida e a sua vida seja uma comunicação do agir de Deus na sua vida e uma demonstração para o mundo, para os outros. Outrora eu tinha uma vida destruída, arruinada pelo pecado e pelo diabo. Hoje em Jesus eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo já se fez novo. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Qual é a sua importância? É a próxima pergunta. Qual é a importância da linguagem de fé? Qual é a sua importância? Qual a sua relevância? A linguagem de fé define o nosso modo de vida. Qual a importância da linguagem de fé? Ou a linguagem da fé? Ela é importante porque ela define o nosso modo de vida. Como é que você vai viver? É como diz Mike Murdock, decisões, elas vão decidir o nosso destino. Decisões decidem o nosso destino. A decisão que você tomou em vir para esta igreja vai definir o seu futuro, vai definir o seu destino. Escute uma coisa, a linguagem da fé tem relevância porque quando eu decido viver pela fé, eu estou dizendo que não viverei pelas minhas emoções, porque o ser humano que vive por emoção, ele se empenha na vida. A pessoa que vive por emoção, ela se empenha, porque ela vai agir conforme o clímax, conforme a situação. Se está boa, ela vai. Se está ruim, ela fica. Se todo mundo sorri para ela, ela segue. Se as pessoas fecham a cara, elas se escondem. Se quando tiver dinheiro no bolso, ela está feliz. Quando não tem, ela quer morrer. Não. Embora, como psicólogo que sou, sei disso. Somos um ser constituído de emoção. E isso é bom. Porque somos um ser. Imagine uma pessoa assim, ó. Você é gremista, gosta do Grêmio. Tomara que esteja perdendo, não sei como é que está a situação aí. Está ganhando? Só Cristo para ter misericórdia. Aí, você é gremista aí, o Grêmio está ganhando. O Grêmio está perdendo. Frio, senhor geladão, senhora iceberg. Vai ganhar o nenê. Você ganhou na loteria. Meu Deus, que indiferença, mas que ser humano é esse? Não pode ser verdade. Alguém está falando mal. Alguém está falando bem. Não, gente. O Espírito Santo está batizando, o Espírito Santo está curando, Jesus está fazendo maravilha. Não pode ser verdade. Mas não é um ser humano, é um estaca. É um concreto. Somos um ser emocional e nós devemos tirar proveito disso.
chorar quando tem que chorar. E a Bíblia diz isso, há tempo para chorar. Aí você, né? Aí você chora. Há tempo para rir, aí você ri. Eu conheci uma pessoa que ela ria o tempo todo. A desgraça está acontecendo dela. Aí alguém disse assim para mim: essa pessoa é feliz? Eu disse: não, essa pessoa tem sérias patologias. Você é uma pessoa doente, ela precisa de tratamento. Não é feliz. Conheça essa pessoa direito, porque um ser emocional, ele transita na emoção. Chora quando tem que chorar, ri quando tem que rir. O ser humano é um ser assim. Como dizia o irmão aqui, o irmão Bento, não é? Que está morando lá em Santa Catarina. Retilíneo, ele dizia, retilíneo. O ser humano, ele não é assim, ó, uma linha reta. Nós somos assim, ó. E isso é o bacana da humanidade. Isso é o bacana de sermos seres humanos. Porque somos assim. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. E não importa onde você esteja, Deus está com você em todo momento, em todo lugar. Se você está em cima, Deus está com você. Se você está embaixo, Deus está com você. Pastora Graça disse isso, não é? Se fizer minha cama lá no céu, Deus vai estar lá. Esse é o ser humano. Esse somos eu e você, não é? Esse somos nós. Mas escute uma coisa: nós não podemos viver na dependência das emoções. Precisamos tirar proveito delas. Festejar quando tem que festejar. Está lá no velório. Aí o pastor, né? Nós sempre falamos: não, garanta, fique firme. Sabe? Aí tem que ficar firme. Só que aí é um luto, né? Está com vontade de chorar, mas o pastor está ali, eu não posso chorar, tem que demonstrar minha fé. Não, meu irmão, está no luto. Chora. Eu já falei para vocês que eu fiz nesse altar o velório da mamãe. Fiz o culto fúnebre dela aqui. Não me deu vontade de chorar nunca. E alguns irmãos diziam: você não vai chorar? Eu digo: eu não estou com vontade de chorar. Porque eu não gosto de fazer uma coisa que eu não estou com vontade. Só para fazer média para os irmãos. Me acorde, me dá um calmante. Eu não estava com vontade de desmaiar. Sabe? Olha, rapaz, eu não tenho veia para o teatro. Eu não sei atuar. Estou extremamente autêntico. A minha cara diz se eu estou feliz ou estou chateado. A minha cara já é um signo, uma linguagem. Mas aí, uma semana depois, olha que interessante, eu fiz o culto, vocês se lembram dela aqui? Eu fiz o culto, preguei, falei, cantamos. Não me deu vontade de chorar. Tem uns irmãos que fazem uma média para demonstrar que está abalado. Caramba. Seja o que você realmente é, genuíno. Mas uma semana depois eu estou em casa. E aí eu desci lá na parte onde nós tínhamos feito para ela poder tomar sol. Depois de um culto que eu cheguei aqui, que eu saí da igreja, fui para casa. E a primeira coisa que quando eu chegava, ao entrar em casa, era ver a mamãe. E eu, no ato inconsciente, entrei com a minha pasta, coloquei em cima do balcão, com as minhas chaves, e eu fui direto. Aí no meio do caminho eu disse: eu estou indo para ver a mamãe, mas mamãe não está aqui. Mamãe está com o Senhor. Aí sentei assim num canto assim, e eu chorei um pouco. A pastora veio e disse: você está bem? Ela nunca me vê chorando, eu não sou de estar chorando. Você está bem? Eu digo: não, só me deu saudade da mamãe. Ela pegou, aí ela não paga para chorar. Aí sentou do meu lado. Lá! Ela não paga para chorar, né? Ela não paga para chorar. Ela chora por nós dois. Aí ela chegou, me abraçou, chorou comigo, não é? Aí depois me joguei as lágrimas, me recompus e segui a vida. Sabe? É isso, sabe? Nós não somos refém das nossas emoções. Nessa tarde eu tinha tanta coisa que eu dizer para vocês, mas eu preciso que você guarde essa palavra. Não deixe que as emoções dominem você.
Não fique refém das emoções. Mas que ódio, essa pessoa me fez isso. Que ódio, eu vou matar. A pessoa está dormindo e você está tendo parada cardíaca. Sabe? A pessoa tá lá, a pessoa que te fez mal está dormindo bem quieta e você está pegando o bife assim, ó, e esfaqueando a carne. Eu vou matar aquela pessoa e me fez isso, desgraçado do diabo. A pessoa está bem tranquila. Você vai comer o bife e vai se sentir mal, sabe? Se chateie quando tem que se chatear. Mas a Bíblia diz que a gente deve se irar. Mas a Bíblia diz que a gente não pode deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, que a gente não pode dar lugar para o diabo. Não quer dizer literalmente que você precisa, que naquele dia ter que resolver o problema. Não quer dizer isso, não é literal esse texto, mas quer dizer que você não deve ser consumido pela ira. Tem gente que ele é consumido pelo sentimento, sabe? Tem pessoa que fica tão eufórica com uma coisa que ganha, que depois põe tudo fora, porque não sabe lidar. É a criança que ganha um presente do super-homem, o boneco do super-homem, do Aquaman, Homem-Aranha. Ele fica tão emocionado com o brinquedo, que ele pega e arranca a cabeça do brinquedo. Fica tão emocionado que ele ganhei, tá! Quebra a cabeça do brinquedo, não tem como colar mais de volta. Não é isso. Mas a linguagem da fé nos faz viver as nossas emoções de altos e baixos, mas nós não somos mais dominados pelas nossas emoções, não ficamos mais refém das nossas emoções, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Faça isso com alegria. Digam amém. Eu quero que você anote para que eu possa encerrar. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. Que diz que nós andamos por fé e não por vista. Porque vivemos por fé e não pelaquilo que nós estamos vendo. A linguagem da fé faz você e eu vivermos de tal maneira que nós não vivemos de acordo com o que está diante de nós. Então escute, hoje, nesse momento, diante do mundo, o cenário que nós temos vendo é um ano perdido, é um ano de prejuízo, é um ano com muitas mortes, desemprego, uma pandemia terrível. Isso é o que está diante de nós. Isso é o que nós vemos. Mas escute, eu tenho conversado com pessoas dessa comunidade que começaram durante esse mês de agosto a ampliar a sua visão e a compreender que precisam viver pela fé. E eles estão experimentando, no meio da crise, uma prosperidade sem precedentes, o cuidado de Deus. Mesmo irmãos desempregados dessa casa, que passaram por lutas do desemprego, e alguns estão passando, mas eles aprenderam a viver pela fé, e dia após dia, Deus tem suprido, Deus tem honrado, Deus não tem desamparado, porque eles aprenderam a desenvolver a sua linguagem da fé, a viver não pela vista, não pelo que eles estão vendo, mas através da visão, através da crença, do confiar, do acreditar, da dependência de Deus. Essas pessoas têm experimentado o melhor de Deus. A fé não diz respeito às coisas que nós estamos vendo, mas a fé diz respeito às coisas que nós não vemos. Digam amém. A fé não se baseia na vista, a fé se baseia na visão. Eu encerro contando essa história de Atos capítulo 9. Olha que interessante. Atos capítulo 9, a partir do versículo 10, a Bíblia vai dizer que Ananias, o servo de Deus, estava orando em casa, e o Espírito Santo veio a ele e disse assim: Ananias, eu quero que você se levante
e vá até a rua direita, na casa de Judas, não Iscariote, um outro Judas. Vá na casa dele, lá está Saulo de Tarso, que está orando, e ele já viu você entrando lá e orando por ele. Ele está cego, mas ele está orando lá, e ele já viu você entrando lá, orando por ele, e ele ficando curado. Ananias, o profeta de Deus, o servo de Deus, disse assim: Senhor, como assim? Todo mundo sabe que Saulo de Tarso é o perseguidor da igreja. Ele está perseguindo a igreja. Ele estava em Damasco, e ele tinha ido a Damasco para prender os irmãos daquela cidade. E aí Ananias disse: Senhor, todo mundo sabe quem é Saulo, o quanto ele persegue a igreja. Eu não vou lá não, Senhor. E aí o Espírito Santo diz a ele: vá, Ananias, porque ele para mim é um vaso precioso. Não é ele será. A linguagem de Deus é: ele é um vaso para mim precioso. Veja, quando Deus olha o pecador, Ele não olha ele sendo salvo. Quando Deus olha o pecador, Deus já vê ele salvo. Porque o sacrifício de Jesus, porque o Cordeiro já foi sacrificado no princípio, como signo, como símbolo. Então escute uma coisa: nós não podemos viver como as pessoas veem, o que está diante de nós. Nós precisamos viver de acordo com a linguagem de fé, que vê o futuro sendo agora, não o futuro sendo o futuro, mas o futuro sendo o presente. Deus não disse: Saulo será para mim um vaso precioso. O Espírito Santo disse: Saulo para mim é um vaso precioso. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Se coloque em pé. Sabe o que a Bíblia diz em Atos? Ananias se levanta, e quando ele chega lá, Saulo está orando. E quando ele chega, entra na sala, Saulo está orando. E Ananias diz: irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui. Quando ele diz isso, a Bíblia diz que Ananias nem orou por Saulo. Quando ele cumprimenta Saulo, cai umas escamas, como se fossem umas escamas, dos olhos de Saulo, e ele passa a enxergar, e a partir dali, Saulo se transforma num pregador da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha visto ele sendo o que ele passou a ser. Não viva de acordo com o que as pessoas dizem de você, veem em você, mas viva de acordo com o que Deus diz ao seu respeito. Viva de acordo com o que as pessoas veem ao seu respeito, mas viva de acordo com o que Deus vê ao seu respeito. E você vai demonstrar e vai viver a linguagem de fé. Sua vida será uma linguagem de fé, uma expressão de fé nessa terra. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eu oro nessa tarde em prol do teu povo e da tua igreja, para que o Senhor possa estabelecer o teu bem sobre eles. Que cada dia, Pai, eles possam ver o melhor do Senhor, e eles possam viver em novidade de vida, experimentando o teu sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, nós cremos de que o que o Senhor já tem preparado para nós se tornará uma realidade. Nós trazemos à existência o teu milagre, o teu bem, a tua vida, a tua salvação sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós trazemos à existência o novo tempo que o Senhor tem para o teu povo e para a tua igreja, Pai. Porque nós não vivemos agora conforme a nossa vista, mas nós vivemos pela fé no Senhor. Adore a Ele. Graças, Diga. graças, Senhor.
Tome seu assento por um momento. Eu quero deixar mais um tempo. Pode ligar a luz central, obrigado, para orar com vocês. Queridos, eu quero nessa tarde, nós ainda vamos orar pelos nossos propósitos de oração que nós temos, que eu pedi que você trouxesse hoje, algo que representasse um signo, um símbolo do seu milagre, da sua vitória. Lembra disso? Pastor Arley, na minha mesa tem uma camiseta, traga para mim aqui. O irmão pediu que eu orasse, ele está em viagem e pediu que eu orasse por esse propósito, e vou estar orando. Eu quero convidar você para ir se preparando daqui a pouquinho, mas antes, eu quero convidar você para ofertar ao Senhor nessa tarde. A oferta, ela é um símbolo, ela é um signo da nossa fé. A Bíblia diz, escute uma coisa, que Jesus chegou no templo, você sabe dessa história, com os seus discípulos. Pode colocar a mesa aqui no meio, por favor. Pode pôr mim aqui, pastor Arley, por favor, para mim. Jesus chegou no templo, perto dos gasofilácios. Vieram os ricos com sacos de moeda e começaram a depositar no gasofilácio. Veio uma viúva com uma moeda e depositou a oferta. Jesus pergunta para os discípulos: quem deu a maior oferta? Quem deu a maior oferta? Eles não ouviram, os discípulos de Jesus não ouviram o testemunho daquelas pessoas, mas eles viram a linguagem do coração deles, da fé deles, pela ação. Olhe, muito mais do que os sons, são as ações. As pessoas falam, mas a ação é incongruente com a fala. Isso é um problema. As pessoas dizem: eu amo você. Aí vira a cara: está amarrado, queima, Jesus. Eu não dizia que me amava. Não é? Alguém me disse uma vez: eu amo o Senhor de tal maneira, se alguém lhe atirar, eu pulo na frente e morro, e o Senhor não morre. Foi a primeira pessoa que me deixou na igreja, me abandonou. Não pode ser verdade, né? Ele disse: todo mundo lhe deixar, pastor, eu nunca vou sempre estar do seu lado. Se lhe atirarem, eu pulo na frente, eu morro, o Senhor não morre. Foi a primeira pessoa que saiu da igreja, do ministério pastoral, da nossa comunhão. Não pode ser verdade, né? Então, entre a fala e a ação, meu irmão, isso é outra pregação. Quando você oferta, você está dizendo: eu amo essa igreja. Quando você dizima, quando você é um dizimista dessa comunidade, sendo membro desta igreja, quando você está cantando, você expressa. E quando você está ofertando, você expressa dizendo: eu amo essa igreja, eu amo o Senhor, eu quero ajudar pessoas. Não adianta a gente colocar coraçãozinho lá no Instagram, no Facebook: eu amo o projeto Nações em Ação, eu amo o projeto. Você trouxe algum quilo de alimento para nós ajudar as crianças? Você oferta para nós ajudarmos as crianças? Então veja, para além de dizer, o fazer é a maior linguagem, é a maior demonstração. Então, queridos, e não importa a quantidade, o que diz muito é do nosso coração. Jesus disse: essa mulher viúva deu mais, porque ela deu com amor, e ela deu tudo que ela tinha. Esses deram do que estava ali sobrando, não deram por fé, deram para fazer média, mas ela deu o máximo. Isso é uma demonstração de coração. Então, queridos, quando você oferta e dizima nessa casa, você está dizendo para essa casa e para Deus: eu amo e por isso eu contribuo. Eu quero que siga transmitindo os cultos, e é por isso que eu contribuo. Porque a gente, com a sua oferta, nós pagamos a internet, pagamos funcionário, pagamos equipe. Será com esses envelopes que nós vamos comprar o equipamento de transmissão para melhor qualidade, para transmitir os nossos cultos. Então veja, a nossa oferta é uma linguagem. Se coloque em pé. Queridos, conte para mim, quantos envelopes temos aqui ainda? Eu fiz um propósito com Deus, vocês sabem disso, com vocês. Pastor Arley, me ajude aqui. E nós entregamos os envelopes, nós só entregamos envelope uma vez por ano
lá em novembro, 7 envelopes. Eu tinha separado 25 envelopes de 1.000, 25 de 500 e 100 de 100 reais. Todos esses saíram já para você trazer uma oferta especial para nós comprarmos esse equipamento para a transmissão dos nossos cultos. Sobraram 7 envelopes. Eu acredito que de manhã acho que tinha 9, eu acho que saiu 2 envelopes. Então veja, meu propósito é que de sair esses envelopes só hoje, à tarde e à noite, não é? Eu não vou entregar mais envelopes. Se sobrar envelope, eu não vou dar domingo que vem, porque o meu propósito com Deus foi, nesse mês de agosto, eu entregaria os envelopes. Então, se você está aqui já é a noite, e não pegou esse envelope ainda, esse envelope de R$1.000, para você trazer uma oferta especial de R$1.000, para nós nos ajudar a comprar esse equipamento para a comunicação da igreja, para melhor transmitir os nossos cultos. Eu acredito que entre o culto de agora e o da noite, nós vamos entregar esses envelopes. Se tem alguém aqui pela fé, pegue. Não pegue assim pensando, eu tenho lá R$1.000, então eu posso separar. Não, pegue pela fé. E eu acredito que no próximo culto que você vier, na ceia agora de setembro, você vai trazer a sua oferta de amor. Deus vai honrar você. Então, Deus vai tocar no seu coração. Não tenha medo, pegue pela fé esse envelope e Deus vai prover a oferta para você trazer. Digam amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, honra o teu povo nessa tarde, nessa noite. Não desampara eles. Nós estamos vivendo pela fé, não por vista, mas nós cremos, Senhor, no teu agir sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Honra cada coração, em nome do Senhor, que assim seja. Amém. Venha cantando, venha com uma alegria e pegue pela fé o seu envelope. Se você já trouxe o envelope hoje, deposite com alegria. Venha cantando, venha pela fé. Graças, meu Senhor Jesus. Pegue na sua mão seu símbolo, um documento, uma peça de roupa, carteira de trabalho, um documento. Pegue na sua mão um símbolo do seu milagre, da sua vitória, uma chave, uma peça de roupa, algo que simboliza a sua vitória. Você que está em casa, prepare um copo com água para nós orarmos. Depois tome dessa água. Vamos orar agora. Vamos crer no mover de Deus sobre sua casa, sobre sua vida. Amado Senhor, nós oramos nesse final de dia, nesse propósito, Senhor, de apresentarmos a Ti algo que demonstre o nosso milagre, a nossa vitória. Essa pessoa que está aqui no Templo das Nações, nesse dia, seja o Senhor poderosamente a estabelecer o Teu bem. Amado Senhor, esta pessoa que está em casa agora, visita esta pessoa nesse momento. Começa a operar um milagre, começa a estabelecer a tua bênção. Abre a porta de emprego, prospera o caminho desse homem, desta mulher. Nós iremos testemunhar o teu bem, nós iremos testemunhar o teu milagre. Se essa bênção que nós estamos pedindo é para o nosso bem, é para o bem da nossa família, segundo a sua perfeita vontade, nós trazemos a existência. Venha, Senhor, e nós já te agradecemos. Nós já te agradecemos. Agradeça o Senhor pelo seu milagre. Agradeça. Graças, meu Senhor. Agradeça, Senhor, pelo seu milagre. Agradeça, cante, diga. Graças.
Antes de nós orar pela nossa casa, por favor, pessoal, coloca o telefone da igreja na tela aqui, meus irmãos, e também aqui na transmissão. Queridos, olhe, domingo que vem é Santa Ceia. A partir de terça-feira, comece a agendar o horário, tá bom? Nós teremos 4 cultos no domingo que vem, porque é ceia. 8h30 da manhã, às 10, 17 e 19. Esses últimos cultos, alguns irmãos tiveram que ir embora à noite, porque lotou e não cabe mais. Há uma quantidade de pessoas. Na ceia enche mais ainda. E nós temos que cumprir as determinações. Então mande um WhatsApp, mande uma mensagem, tá bom? Para esse número, a partir de terça-feira, para você marcar o seu horário do que você vai vir com a sua família. Tá bom, gente? Estenda a sua mão em direção à sua casa. Vamos encerrar. Vocês têm uma música para encerrar já? Bem bonita aí? Essa mesmo, é essa aí. Vamos orar pela nossa casa, gente. Amado Senhor, abençoe o nosso lar, nossa família, nossa casa. Que a tua bênção esteja sobre a nossa família, em nome do Senhor. Que assim seja. Amém. Deus abençoe. Vão com Deus. Me siga no Instagram lá. Preciso de uma pessoa para hoje.